da verdade. O Governo anunciou em 2015 com algum alívio nos impostos, mas ainda assim é importante manter o controle sobre o nosso orçamento pessoal. Vamos por isso aprender as regras para termos finanças saudáveis com a ajuda da economista Andreia Teixeira, para quem eu peço desde já um grande aplauso. Olá, Andreia. Bem-vinda. Obrigada. Oh, Andreia, se há tema que dá pano para mangas é construir um orçamento familiar. Primeira questão, é realmente importante, é fundamental para a saúde orçamental de uma família existir um orçamento escrito, definido? Fundamental. Por mais disciplina que haja, por mais cuidado que haja em ter todos os cuidados com a despesa que faz, em maximizar os rendimentos que consiga, se não houver um planeamento efetivo, escrito, partilhado entre todo o agregado familiar, é impossível ter segurança para o mês seguinte, até ao final do ano, estar seguro de que tudo o que se prevê que vai acontecer durante o ano está registado e está previsto. E como é que isso se faz? Por onde é que se começa a fazer um orçamento familiar? Muito bem. Primeiro passo, antes de começar a elaborar o orçamento, a família, o agregado familiar, deve ter um período em que está a trabalhar na recolha de informação. Portanto, é preciso recolher toda a informação sobre despesas, por exemplo, e pode anotá-las num caderninho para esse efeito ou recolher simplesmente os talõezinhos. As faturas e os talões. Hoje em dia, com aquela nova questão de pedirmos a fatura com contribuinte, no nosso portal das finanças já lá está uma agregação das nossas despesas por tipo de despesa. Portanto, das que a gente peça faturas, está lá e agregado por tipo. Está tudo? Sim. Mas é muito interessante. Mas tudo automaticamente, então? Automaticamente. Há uma pequena exceção, que é quando o estabelecimento comercial não declarar ao Estado a fatura que nos emitiu, nós temos que nos socorrer do documento em papel para que ela lá apareça. Ou seja, por sim, por não, guarde os talõezinhos e vá anotando no caderno. Guardar tudo durante um mês, 2 meses. Aí já tem a rubrica despesa corrente, seja ela consumos esporádicos de café, pequeno almoço, até a conta da luz, da água. Já temos essa grande rubrica, despesa corrente segura e prevista. Depois há outra que é despesas pontuais, que só acontecem uma vez por ano, 2 vezes por ano, como sejam os seguros. Temos que prever essa despesa, porque, na verdade, não estando prevista, o que vai acontecer é que a pessoa vai atribuir o seu subsídio de férias ou o seu subsídio de Natal ao seguro. E o que é que vai fazer para pagar as férias? Como já estavam previstas, pode ter que se endividar e ter um problema a seguir. Mas deixe-me perceber ainda em relação à primeira, no fundo, ao primeiro segmento. Quando diz anotar tudo num caderninho, sugere o quê? Que se ponha renda da casa, ou empréstimo ao banco, eletricidade, água, luz, telefone, escola das crianças, ou enfim, seja uma escola pública ou não, há sempre gastos associados, transportes, tudo isto, estas parcelazinhas todas, se não engana. Há um cêntimo. Se não engana, achamos que temos uma margem para despesas variáveis que não temos. Exatamente. Há despesas fixas, caem do que doer e a quem doer, como seja a renda. Exato. Se nós subavaliarmos essas despesas, vamos estar a enganar-nos com o que nos sobra para despesas variáveis, por exemplo. Ou seja, se calhar, vamos lá ver, se fizermos as contas, muito provavelmente, e então tendo em conta a situação do nosso país, a maior parte das famílias gasta quase tudo, não é? Enfim, algumas infelizmente nem sequer chega para esta primeira fatia. Já não dá sequer para aqueles extras, não é? O tal que vem uma vez por ano. Mas isto tem que estar tudo contabilizado até para se ter noção de quanto é que falta, faça um imprevisto. Até porque quando o escrevemos conseguimos perceber quais daquelas despesas que no momento de necessidade nos pareciam imprescindíveis podem ser prescindíveis ou substituídas por outras menores. Mas só escrevendo, só passando a escrita é que nós assumimos a responsabilidade sobre aquela despesa e temos noção do quanto ela vai afetar o nosso orçamento.
de alguma forma, é um pouco retomar o método dos nossos pais, os métodos antigos, onde os nossos pais tinham tudo... Eram implacáveis. Verdade ou não, meninas? Tudo, sabiam tudo, quanto é que era cada mês, havia quem dividisse o dinheiro até por envelopes, X para água ancha, né? E, portanto, as coisas, no fundo, não descambavam tão facilmente. Não é que as pessoas tivessem muita folga financeira, porque a maior parte também não a tinha. Não, mas muitas vezes os pagamentos também são feitos por débito automático. E então perde-se por absoluto a noção do pagamento da despesa, como a utilização do cartão multibanco. Nós não temos a noção da saída do dinheiro sempre que utilizamos a história do cartão. Não estamos a ver o Ainda por cima, se o nosso banco nos dá, e é bom que dê, um descoberto autorizado e nos dá outros produtos para fazer face a meses em que ficamos negativos, se nós não temos passado a escrito o tamanho do negativo do mês para compensar noutra altura que se entenda mais adequada, nós não temos ferramentas de planeamento. Estamos sempre a gerir urgências. E não se sai das urgências. Tem que se planear. Agora que estamos no início do ano e, portanto, para muitas famílias é uma oportunidade de começar a fazer as coisas do modo que a André estava a dizer. Portanto, estava-nos a explicar esta primeira fatia no caderninho, tem que ter todos estes pormenores e depois tem então uma outra parcela onde estão aquelas despesas que que aparecem, exatamente, as variáveis. As variáveis é então aquela que aparece o quê? Uma vez por ano, mas que sabemos o que são? Ocasionais, nós sabemos que vamos ter que pagar IMI, sabemos que vamos ter que pagar seguros e essas despesas não estão previstas no nosso orçamento. E, por exemplo, o ano passado, este ano ainda existe, os pagamentos em duodécimos vieram destabilizar muito as famílias, principalmente se não fizeram este planeamento. Até porque há famílias que têm que pagar IRS e não receber o seu reembolso e depois vem-se com a contingência de não terem já o subsídio que utilizavam para pagar. Exatamente. Esse IRS, o que é que acontece? Uma dívida ao fisco é um problema difícil de resolver, que se resolve é facto, mas é um problema significativo, não pode ser menosprezado. Nesse orçamento é importante deixar um espaço para imprevistos, ou seja, conseguir calcular para as pessoas que conseguem, ou seja, que o valor que recebem dá para chegar a essa parcela, porque, como volto a dizer, muitas não dá. Mas caso dê para chegar a essa parcela, convém colocar um valorzinho que fica para imprevistos. Sabe o que é que eu recomendo? Diga. Atribuir um valor a poupança para imprevistos. Porquê? Porque ao estar lá, esse valor acaba por se gastar. Então, vamos poupá-lo. Quando o imprevisto acontecer, por mais desmotivante que seja perder a poupança que tivemos ali tanto tempo a amealhar, a verdade é que o problema fica solucionado. E sem problemas de maior, porque quando surge um imprevisto que não tem resolução, senão despendendo de dinheiro, uma avaria do carro, a pessoa não pode deixar de ir trabalhar por causa da avaria do carro. Vai pagar o arranjo, não é? Se tiver essa poupança, tem o problema resolvido. Se não tiver, ora, a avaria era tão importante ser resolvida que vai fazer o quê? Vai endividar-se e nos meses seguintes não vai saber como fazer, vai ter um problema mensal em vez de um pontual. Essa questão da poupança também é importante e vamos falar dela, mas quando às vezes se eu falar em poupar, e na verdade muitas famílias estão com muita dificuldade em conseguir poupar alguma coisa, não é? Mas outras famílias que não têm uma situação tão apertada acham que poupar é se conseguirem todos os meses pôr uma grande quantia de lado. Poupar pode ser uma coisa muito pequenina, não é? Pode ser sobrou-nos 5 euros. Okay. Tem que ser sempre proporcional ao rendimento que a família tem e aos objetivos que tem. Se a família sabe que vai ter que pagar uma renda de uma garagem, que só paga uma vez por ano, uma renda pequena, que às vezes só paga uma vez por ano, ou um seguro, e diz, muito bem, deste seguro eu pago 500 euros. Vai doer quando o for pagar. Se calhar é o salário de uma das pessoas. Provavelmente é o salário de uma das pessoas. Não é? Mas se todos os meses puser de parte 40 euros, 50 euros, disciplinadamente, terá os 500 euros. É uma forma de se defender sem ter que recorrer aos cartões de crédito caríssimos de pagar e sem ter que, eventualmente, depois não conseguir pagar.
É um Esse aspecto também já lá iremos. Agora vou dar uma dica lá para casa, Andreia. Vou falar aqui do nosso passatempo. O nosso número está aí ao seu alcance, 760 100 760. É graças a este número de telefone que hoje você pode receber o nosso prémio do dia, que tem nada mais, nada menos que 10 mil euros. 10 mil euros. 10 mil euros que estão aí ao seu alcance através do número 760 100 760. Como sabe, não há limite máximo de chamadas, pode marcar as vezes que quiser, mas há limite mínimo, ou seja, se não marcar uma vez, não fica inscrito. E se não ficar inscrito, também não acontece nada, o que é uma pena, tendo em conta o prémio extraordinário que nós hoje temos para si. São estes 10 mil euros que vão tornar uma das famílias que nos vê muitíssimo mais feliz hoje, porque lá está, olha, entra no seu orçamento um valor que não estava de modo algum contemplado e nem sequer lhe passava pela cabeça. Isto vai alterar com certeza muitas coisas, mas mantenha o plano de gastos apertado e depois com isto vai ganhando algumas folgas que se calhar não estavam previstas e que lhe vão dar alento. 760 100 760. Depois de entregar estes 10 mil euros, ainda vamos às nossas estrelas, pode olhar para elas e perceber que as estrelas já somam 12.500 euros. 12.500 euros através do nosso número 760 100 760. Há ainda aqui outra questão igualmente importante. É que cada vez que marca o nosso número de telefone, está a assegurar uma inscrição para o próximo dia 30. Já não falta muito, hoje é dia quê? 22, meninas? 23. Hoje já é dia 23. Portanto, dia 23, faltam 7 dias, daqui a 7 dias, exatamente uma semana, na próxima sexta-feira, iremos então entregar 2 maravilhosos prémios. Um deles está aqui no estúdio, para que eu possa ver. É este carro. Este carro maravilhoso que vai ser estreado por si. Não tem de refazer as suas contas a pensar quando é que vou comprar um carro, porque já o vai receber. Sim, penso no seguro e nas coisas necessárias, mas o carro em si, esse está por nossa conta. Além deste carro maravilhoso, ainda lhe entrego 4.000 euros. Então vá marcando o nosso número 760 100 760. Oh, Andreia, queria pegar aqui num aspecto, um aspecto para quem está a fazer este orçamento familiar. Falou-me nos cartões. E às vezes tenho a sensação que há pessoas que, quando fazem o seu orçamento, no fundo enganam-se um bocadinho elas próprias. Ou seja, o orçamento é 1.000, e em vez de fazer as contas para os 1.000, fazem as contas para os 1.000, mas depois dizem, mas eu tenho um descoberto até X no meu cartão, então vou fazer orçamento para 1.200 ou para 1.300. Que impacto é que isto pode ter? Quais que podem ser as consequências de estarmos a fazer contas com dinheiro que não é nosso? É emprestado, vamos ter que o pagar com juros. E se for com cartão é com muitos juros. Com muitos juros, com muitos juros. São taxas nominais superiores a 20%, portanto... Superiores a 20%, muitas meu vezes, Deus! Sim, cartões de crédito, sim. A menos, claro, que a pessoa amortize na totalidade dentro do prazo, não é? Mas a partir do momento que começa só a amortizar, está sempre a pagar juros e são juros muito altíssimos. Que normalmente, nas situações em que o orçamento não esteja feito, o que é que acontece? Esses juros são pagos com o plafond do próprio cartão, o que significa que o problema vai crescendo uma bola de até neve. O cartão esgotar e aí há dramas familiares, verdadeiros dramas familiares a seguir. Outra questão, quando há pouco me disse, ao fazer o orçamento, deixar, no fundo, ali uma poupança para imprevistos, e eu pergunto, e onde é que fica a poupança para a reforma, por exemplo? Tem que ser à parte. Possível também? Tem que ser à parte, porque o que acontece é que a reforma é uma coisa importante. E os imprevistos são coisas urgentes. Ai, tanta coisa, meu Deus, para contabilizar. Quem é que vai ganhar? Quando houver uma coisa urgente, se as poupanças para a reforma estiverem ali disponíveis e à mão, vão ser utilizadas. Portanto, a poupança para a reforma obedece a uma disciplina
tem que obedecer uma disciplina diferente. A pessoa tem que o poupar à parte e em produtos de longo prazo. Mas eu pergunto isto porque, supostamente, se estivermos a pagar os nossos impostos, não é de ficarmos tranquilos em relação à questão da poupança? Quando eu me reformar, reforma. Então não tenho tantos anos a pagar, olha, com isto não tenho que me preocupar. Não necessariamente. É um aspecto curioso. Segundo dados da OCDE, de dezembro do ano passado, alguém que entrasse no mercado de trabalho em 2012, é expectável que quando se reformar, se não antecipar, receba 32% abaixo do seu vencimento. Isto para um trabalhador médio. Portanto, imagine o reajuste de estilo de vida que não é. Mais numa fase em que a pessoa começa a ter novas despesas relacionadas com a saúde. Com a saúde e com a própria velhice, não é? Portanto, são dramas autênticos. Ou seja, por essa informação que me está a dar, é como se nós tivéssemos que ter consciência, eu acho que já vamos tendo, que estamos a descontar, a pensar na nossa reforma, mas é bom que tenhamos todos a noção que uma parte do que estamos a descontar é para aquecer, porque não vamos tirar benefício dela. Portanto, é bom fazermos, à parte estes descontos, mais outros, que somos nós a poupar, para tapar a falta que vamos ter aqui. Exatamente. Não será suficiente, por certo. Ai, valha-me Deus. Mas estamos a falar... Dei um exemplo de pessoas que começassem a trabalhar agora recentemente, mas mesmo aqueles que já entraram antes, se já viram as novas condições para pedir reformas antecipadas, porque a idade para a reforma aumentou, facilmente percebem que as contas que são se querem sair têm penalizações acrescidas. Falaremos das reformas, se tivermos tempo falaremos com mais detalhe. Bom, voltemos aqui então à questão do orçamento familiar. Feito este orçamento, ou seja, colocadas então todas estas despesas, o que é desejável? Que depois de todas as contas feitas, a família consiga chegar ao final do mês, no fundo que consiga chegar ao final do mês. Isto é que é o ideal. Fundamental. Alerta vermelho se não chegam ao final do mês, com saldo na conta. Porque aí entram dívidas. Sim. Tem que haver... Esse orçamento é fundamental. Não se consegue resolver um problema económico numa família se não houver um orçamento, não é? Não, é como irmos com uma perna partida ao médico e ele resolver, tem que ver o raio-x, não é? Portanto, o orçamento é que mostra onde é que está o problema. Mas dívidas. As dívidas não são algo necessariamente mau, podem estar bem negociadas. Hoje em dia, a compra de casa tornou-se, a dada altura, mais económica até do que o arrendamento de uma casa. Portanto, a pessoa não tem que ser desmiolada, não tem que ser irresponsável para ter créditos e ter dívidas. Muitas vezes foi a solução mais poupada. Foi comprar casa própria e comprar veículo, carro próprio. Muito bem. O que é que acontece? Como esta situação de cliente bancário entrou pela nossa vida dentro, para tudo precisamos ter um cartão, para tudo precisamos de ter conta bancária e outros produtos, o que acontece hoje é que muitas vezes as pessoas não sabem as responsabilidades bancárias, os produtos bancários que utilizam, mesmo que eles tenham custos. E às vezes vêm, olha, tiraram-me 30 euros da conta, o que será? É um cartão de crédito que eu não sabia que ainda tinha. Por exemplo. Que não cancelei. Como é que isso se resolve? Hoje em dia é possível, via internet, aceder às responsabilidades de crédito de cada pessoa. A qualquer hora, basta para isso ter um acesso à internet e a senha do portal das finanças. Com a senha que nós usamos para submeter o IRS, por exemplo, com essa senha, nós conseguimos, no portal do Banco de Portugal, retirar todas as responsabilidades. Por tipo de crédito, por tipo de relação com esse crédito, se nós somos titulares, se somos fiadores, se somos avalistas. Mas teoricamente nós não deveríamos saber isso tudo, ou seja, sem aceder a essa informação, teoricamente eu não deveria saber que devo de X ao banco Y, que sou eu a titular desse empréstimo. Teoricamente, isso não deveria ser uma informação que nós, enfim, já sabíamos. Devia, mas na verdade as coisas estão bastante mais ligeirinhas do que isso. Nós devíamos ser informados, todos os anos foi renovado o seu cartão, mas não somos... Ou seja, o que me está a dizer é que se calhar temos outras responsabilidades que não temos consciência delas. Quase, de certeza. Mas onde está o nosso nome? Exatamente. E essa informação só o Banco de Portugal é que a tem? Só. E a própria instituição e o Banco de Portugal. As instituições de crédito têm obrigatoriamente
À semelhança do que se passa, por exemplo, com o Instituto de Seguros de Portugal, cada instituição de crédito tem que informar o Banco de Portugal das responsabilidades bancárias de cada cliente. Para quê? Para diminuir o risco de crédito e para que qualquer instituição que conceda crédito veja o volume de endividamento que a pessoa tem noutras instituições. Não vê quais, mas vê que há noutras. Nós, cada um de nós, podemos aceder e perceber, olha, eu ainda estou na conta bancária de alguém com quem já não me relaciono, de um condomínio, por exemplo. Se houver descobertos nessa conta, O nome está implicado. o nosso nome responde pela dívida, não é? Ou seja, acaba por ser aqui também uma informação importante para quem está, claro, para quem está a fazer o seu orçamento e para saber se tem aqui outras questões para resolver. Bem, tal como eu imaginava, Andreia, aqui abordámos só o orçamento familiar, mas eu pedi-lhe que um destes dias viesse só falar da questão da reforma. Até porque as reformas, enfim, as regras sofreram alterações. Acho que as pessoas estão um bocadinho perdidas, sem saber muito bem em que situação é que o podem fazer, com penalizações. Portanto, eu pedi-lhe que preparasse esse tema que eu acho que interessa muito a todos nós. Combinado? Obrigada. Combinado. Um grande aplauso. Seguramente. Obrigada.